em 18 de junho de 1911, pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing. O evangelho se expandiu no Brasil, começando no estado do Pará. A história da Igreja Assembleia de Deus no Maranhão se dá início pelo pastor colombiano Clímaco Bueno Asa, que iniciou o trabalho de evangelização na capital maranhense no final de 1921, distribuindo folhetos e afirmando a mensagem simples que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Em 1961, Deus enviou seu servo, o pastor José Arcanjo de Deus e Silva, que chegando na então Vila Chapéu de Couro, iniciou a pregação da palavra de Deus, dando início assim a uma história construída de muitas lutas, mas também com muitas vitórias alcançadas da parte de Deus. Outros pastores deram prosseguimento ao trabalho do Senhor, dos quais foram eles: pastor José Firmino, pastor Elias Freitas, pastor Elias Souza, pastor João Francisco Fialho. Bom, nesse momento quero agradecer a Deus por essa oportunidade que eu tive aqui. Para mim é uma honra receber aqui o irmão Eliseu, o nosso pastor Agromiro. E só Deus pode fazer isso. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui do campo de Newton Belo, desde o ano 70, quando o primeiro pastor foi o pastor José Firmino da Silva, né? O segundo pastor Elias Freitas. O terceiro pastor foi o pastor Elias Lima de Souza, pastor que se deu muito, auxiliava ele, cuidava das coisas, mandava trazer as coisas lá na Ebenezer para cá fazer. Depois do pastor Elias Lima de Souza veio o pastor Fialho, ao qual nós trabalhamos juntos, pastor muito especial para mim. A primeira Assembleia de Deus da região, ela foi fundada no povoado Águas Boas, município de Monção, até hoje. Posteriormente, em 1960, o pastor Zé Arcanjo, meu tio Zé Arcanjo, fundou a Assembleia de Deus de Zedoca. Em 1961, o pastor Zé Arcanjo fundou a Assembleia de Deus do povoado Chapéu de Couro, município de Monção na época, e fez o seu primeiro trabalho, dirigiu o seu primeiro trabalho na Assembleia de Deus aqui no povoado Chapéu de Couro, no então povoado Chapéu de Couro. Posteriormente, ele indicou o dirigente José Firmino para que fosse elevado ao cargo de pastor e posteriormente assumir a igreja do povoado Chapéu de Couro. Então, daí por diante, foram inúmeros pastores que passaram por esta cidade até chegar hoje no pastor Acromires. Eu não poderia também deixar de falar, de citar a minha mãe Isaura Brandão, que nasceu e se criou no Evangelho, que foi membro dessa igreja, que foi dirigente do círculo de oração e que me lembro com muita saudade, na minha adolescência, dos cultos que minha mãe promovia em nossa residência e das caravanas que vinham de Zedoca trazidas pelo pastor Zé Arcanjo. E o tempo passou, a igreja foi só crescendo, graças a Deus, e estamos hoje aqui em Governador Newton Belo com uma igreja maravilhosa, uma igreja sempre em ascensão e a cada dia aumentando mais o número de membros dessa igreja. Graças a Deus, eu estou aqui podendo dar esse depoimento. Parabéns à denominação Assembleia de Deus, parabéns a todos os membros desta casa, que Deus continue abençoando a todos. Para mim é um prazer muito grande hoje eu poder contar um pouco da história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Newton Belo, né? Sou grato a Deus porque eu faço parte dessa igreja.
Cheguei aqui em Newton Belo, antigo Chapéu de Couro, né? Cheguei aqui em 68. E graças a Deus a minha trajetória aqui tem sido essa, no caminho do Senhor, né? Por aqui passaram vários pastores. O primeiro pastor daqui foi o pastor José Arcanjo, né, que já está na glória com Cristo. O segundo pastor daqui foi o pastor José Firmino. Nessa época que era tão difícil para evangelizar, porque a pessoa só podia sair ou a pés ou a costa de animal, para ir para o interior. Tinha muitas das vezes que o pastor José Firmino, quando saía para a visita do campo, que naquela época era comum os crentes acompanhar o pastor, né, para a visita do campo, né? Às vezes a gente acompanhava ele para os cultos fora, todo mundo de a pés, andando a pés. Às vezes ele levava um animal para levar as bagagens, né, da gente, mas todo mundo ia de pés. E trabalho muito sofrido, mas também abençoado. Tinha vez que ele ia para a visita do campo, passava de 15 dias, sem poder voltar, nem ir para frente, nem voltar, porque os garapés não davam passagem, tudo cheio. E aí ele ficou até no ano de 80. Quando foi em 80, veio o pastor Elias Freitas, né, que deu continuidade ao trabalho do Senhor, um homem de Deus, né, um homem que pregava a palavra mesmo com a alma, o coração, e nos deixou muito exemplo, né. E o pastor Elias Freitas passou por aqui 3 anos. Ele chegou no ano de 80, quando foi em 83 ele saiu, foi para Bela Vista. E veio para cá o pastor Elias Lima de Souza, que passou 3 anos também. Nesse período que o pastor Elias Freitas estava aqui, foi que tirou o templo da Assembleia de Deus, que era aqui na rua Jane Quadro. Ele tirou para colocar ali na avenida Juscelino Kubitschek, né? Ele tirou para colocar lá. E quem terminou de fazer esse templo, o acabamento, já foi o pastor Elias Lima de Souza. Foi a maior festa que teve aqui na região, foi essa que o pastor Elias fez. Muita gente, o pessoal do campo, tudo, né? Todo mundo compareceu. Foi tanta comida nesse dia que o pessoal descrente tudo ficaram comentando, né? Que disse que foi a maior festa aqui da região. Teve um desfile muito bonito, muito grande. E salvação de alma também, né? Jesus salvando almas. E aí, graças a Deus que a gente faz parte dessa história aqui da Assembleia de Deus, né? Sofremos muito, né, para chegar onde estamos hoje, porque aqui antigamente, quando era o pastor José Firmino, para nós nos congregarmos era difícil demais. Mas porque não tinha nem estrada, aqui, essa rua ali que vai pro Zé de Souza, era só uma veredazinha. A gente andava por ali, era só uma vereda. Mato, só de um lado do outro. E eu louvo a Deus porque eu fui criada num lar que meus pais sempre tiveram ânimo para servir a Deus e me ensinaram. Quantas vezes nós ia para lá, para a igreja, com chuva, mas a minha mãe, né, pegava um plástico, né, plástico de mesa, e a gente ia debaixo daquele plástico, mas a gente ia tão feliz, tão contente, né? Porque aqui vocês não chegaram a conhecer, mas aqui antigamente os cultos daqui era festa toda noite. Quando nós chegamos aqui, a mocidade daqui era tão avivada que quando terminava o culto ficava um monte cantando lá na frente da igreja, às vezes amanhecia o dia, né? Pela animação muito grande. Aí o tempo vai passando, né? As coisas vão mudando, mas graças a Deus que o Deus continua sendo o mesmo, né? Aí nós tínhamos essa trajetória de ir para a igreja com chuva, sem chuva, mas sempre nós ia adorar o Senhor. Aí depois que o pastor Elias Souza saiu daqui, veio o pastor Fialho, né? Pastor Fialho, a trajetória também muito difícil para ele, que o pastor Fialho, na época que chegou aqui em Newton Belo, que na época ainda era Chapéu de Couro,
Nem água não tinha nessa época, né? Porque tinha água na encanação, mas não subia nas torneiras. E a irmã Alzira, para ela poder ter água em casa, eles cavaram um buraco fundo. Da hoje a Aeronide, quando conversa com a gente, ela comenta isso. Que elas tinham que descer para dentro daquele buraco para tirar a água dali para poder usar aquela água, que era difícil, né? Aí as paredes do templo, porque quando o pastor Elias saiu, o pastor Fialho saiu, ele tinha aumentado um pedacinho lá para trás, né? Porque na época do pastor Elias, o templo era menor, ele fez menor. Aí o pastor João Fialho aumentou um pedaço do templo, mas ele deixou inacabado, né? Quem terminou de ajeitar esse pedaço foi o pastor Emílio, quando chegou. Né? Então, as paredes desse templo lá, para construir, o que foi de criançada, tudo ia carregar água para encher um tanque que tinha lá. Os pedreiros trabalharem com a água para fazer essas paredes lá do templo, né? Tinha também meu irmão, o Fransquinho, que trabalhou muito também na obra do Senhor. Trabalhou como porteiro, trabalhava ajudando também no serviço manual, né? E o meu irmão, que mora em São Luís, o Messias, ele trabalhou muito também na obra de Deus, ajudando, né? Inclusive, onde o pastor até me perguntou por ele, ajudando na obra do Senhor. E é assim, a gente só tem a contar que Deus tem sido e é maravilhoso com a gente, né? E para mim, aqui é um privilégio hoje eu estar contando o que Deus tem feito com essa igreja durante esse tempo todo, né? Durante esse tempo todo. Sou grata a Deus também porque nessa igreja aqui de Newton Belo, foi que o Senhor me batizou no Espírito Santo. Eu tinha 5 anos de idade quando eu cheguei aqui em Newton Belo. E aos 8 anos de idade o Senhor me batizou com o Espírito Santo, né? Sou privilegiada por Deus, né? Aqui nessa igreja, e que nós amamos tanto, né? Que a igreja somos nós, e nós nos amamos, nós todos nos amamos, né? Em Cristo Jesus. Como eu digo, antigamente a gente ia para os cultos, para as festas, nós ia de a pé, festa longe, né? Ebenézer, Fazendinha, Barracão, Dom Pedro, tudo a gente ia de a pés, né? Mas era motivo de gratidão a Deus, de alegria. Chegava lá na festa, era uma bênção, né? Aqui, ali no alto do Pedalmi, teve uma época, tempo do pastor José Firmino, a gente fez um culto de vigília, isso ficou na história. Nessa noite o Senhor batizou 10 pessoas com o Espírito Santo, no culto de vigília. Bem pouca gente que tinha, mas o Senhor batizou 10 com o Espírito Santo. Aí a gente só vem recordando, lembrando, né, dessas coisas, tudo que Deus tem feito no decorrer desses anos todos. E somos gratos a Deus por isto, pois nós estamos ainda vivos, contando as misericórdias dele, né? Nós tivemos muitos irmãos que já estão na glória, que ajudaram também nessa obra. Teve a irmã Marina, como eu já falei, teve minha mãe, né, que trabalhou 16 anos na limpeza da casa do Senhor. Teve meu irmão que já passou para a eternidade, o meu pai. Por muitos anos ele foi auxiliar na casa do Senhor. Enquanto ele estava podendo, ele fez por tudo que ele podia para ajudar na obra do Senhor. Então eu só tenho a agradecer a Deus de ser privilegiada, de hoje eu estar podendo compartilhar, contar para quem não teve a oportunidade de ver o trabalho do Senhor aqui como era, né? Sou grato a Deus por isso, né? Por esse privilégio. Me sinto privilegiada.